O Filho do Homem. Jesus disse: o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, eu e você. Mateus capítulo 18, versículo 11. Esta foi a primeira e mais utilizada forma que Jesus usou para chamar a si mesmo. Nós a encontramos em todos os evangelhos. Essa expressão, Filho do Homem, está carregada de identificação de Jesus com a nossa condição e natureza humana. É um fato maravilhoso Jesus se fazer homem quando ele poderia viver para sempre a sua existência ao lado do Pai no céu. Mas por amor a nós, ele nasceu entre nós, se tornando um de nós. Ao agir assim, Jesus se identifica conosco e se torna apto para assumir nosso lugar perante Deus, intercedendo por nós. Pois como o pecado e a morte entraram no mundo através de um homem criado sem pecado, Adão, é também através de um homem, Jesus, que nasce sem pecado, que o perdão e a vida eterna entraram no mundo. Sim, Jesus é um homem. Como eu e você, ele nasceu de uma mulher. Ele nasceu nesta terra, mas ele nunca foi um homem comum. Ele foi perfeito em todos os sentidos. Diferente de nós, ele já existia antes de nascer. Ele já existia antes de existir a criação. Na verdade, a criação é obra de suas mãos. João capítulo 1, versículos 1 a 3 e o versículo 14. Seu nascimento, vida e morte foram profetizados por muitos anos antes mesmo dele ser concebido. E foi o próprio Deus o primeiro a avisar que ele nasceria como homem, quando ele prometeu um descendente da mulher, ou seja, um homem esmagaria a cabeça da serpente, que é o diabo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Apesar de Jesus ser totalmente santo, ele era um homem como qualquer outro. Como homem, ele tinha as mesmas necessidades que nós. Por exemplo, Jesus tinha fome. Nós lemos isso em Mateus, capítulo 4, versículo 2. Jesus sentia cansaço. João, capítulo 4, versículo 6. Jesus sentia sede. João, capítulo 4, versículo 7. Jesus tinha sono. Mateus, capítulo 8, dos versículos 23 a 27. Jesus sentia tristeza. Mateus, capítulo 26, versículo 38. Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35. E como homem comum, Jesus sentiu as dores da tortura e da rejeição. Embora ele tenha morrido como qualquer homem, sua morte não foi comum, pois ninguém poderia matar aquele que é o autor da vida. Ele deu a sua vida por nós. Portanto, até na sua morte, Jesus se identificou conosco. Mas diferente de nós que já nascemos contaminados pelo pecado e com a natureza inclinada para o pecado, Jesus nasceu sem pecado ao ser concebido pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23. E diferente de nós, Jesus viveu sem cometer um único pecado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Assim, ele foi tentado como nós, mas ele nunca cedeu aos caprichos do mal. Hebreus capítulo 4, versículo 15. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 3, dos versículos 10 a 18 e 23, que todos os homens, incluindo eu e você, pecaram e pecam. Mas Jesus foi o único homem que nunca pecou. Ele é o homem perfeito. E como filho do homem, Jesus é o único que tem autoridade sobre a terra para perdoar os nossos pecados. Mateus capítulo 9, versos 2 a 6. Porque como homem, Jesus morreu na cruz, assumindo nossa culpa e condenação pelos nossos pecados cometidos contra Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 21. Pois não foi somente a cruz que ele carregou, mas ele carregou nossos pecados em seu corpo.
1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, para que recebêssemos de Deus o perdão. Portanto, agora não há mais condenação para aqueles que entregam sua vida a Jesus, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois ele, através do seu sangue, nos limpa de todos os pecados. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Agora podemos ser livres de toda culpa e pecado através de Jesus. E porque ele nos perdoa e purifica, não precisamos mais ter medo da morte, nem ficarmos na incerteza do que será de nós quando morrermos. Pois assim como Jesus morreu por nós, ele também ressuscitou e vive para sempre junto a Deus, intercedendo por nós. Portanto, quem é Jesus? O Filho do Homem, que nos representa diante de Deus, tratando de nos garantir um lugar junto a Deus Pai.